A tragédia do Gólgota até hoje não ficou muito clara. Além do mais, porque não houve quem descobrisse grandes coisas a seu respeito. Ou melhor, nenhuma coisa. Mesmo assim, não podendo penetrar fundo em tão excelso mistério, pelo fato do mesmo ser dos mais complexos. Essa é uma frase do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, datada de 6 de abril de 1952, e expressa a nossa consideração pelo Jesus, o Cristo. Saudações fraternas, amigo da internet. Novamente estamos aqui na nossa série Revelando o JHS, e hoje, como vocês já perceberam, o assunto é de muita importância. O assunto hoje é o Cristo, Jesus, aquele ser que nasceu na Galileia, e nós vamos apresentar, em termos de conhecimento deixado pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, a respeito disso. Para nós, o Cristo foi uma manifestação divina na face da Terra. E a gente, para chegar nesse ponto, nós vamos discorrer, voltar um pouquinho no tempo, para falar de outros assuntos. Sem esquecer que nós formamos um grupo de amigos que vêm aqui conversar. Então eu tenho aqui o meu velho e grande amigo Miguel Gonzalez, o Elvio Passarelli, hoje pela primeira vez, mas com grande importância, o Eric Blickstack, e eu, Iramar Rodrigues. Então o assunto que nós vamos tocar hoje é o Jesus, o Cristo. Mas eu quero voltar, como eu disse, no tempo e irmos até a Atlântida, né? E explicar por que esses seres de grande intelectualidade, grande espiritualidade, capacidade enorme de comunicação, vieram para a face da Terra. E dizer que houve tempo, existia um continente chamado Atlântida. Esse continente era formado de 7 cantões, com uma 8ª cidade no seu centro, e viviam nesse local seres humanos que conviviam diretamente com os deuses. Deuses no sentido de ter uma espiritualidade, um conhecimento superior à média da humanidade. E lá conviviam de uma forma pacífica, até que num certo momento houve uma derrapada, né? Houve um acontecimento que depois nós vamos ver na própria vida do Cristo. Houve um desequilíbrio emocional. O 4º rei de Edom se indispõe, ele faz uma insurgência com os demais reis das demais cidades, e eles invadem a 8ª cidade e fazem um deicídio. Eles cometem um assassinato em relação aos deuses, ou melhor dizendo, aos gênios espirituais. Gênios espirituais são 2 seres que representam um padrão de evolução, ou seja, é a meta de qualidade em termos de iluminação, evolução que a humanidade deve chegar. Então são seres que representam esse padrão. E eles matam esses seres, e a divindade, muito mais sábia e poderosa, antes de que houvesse esse assassinato físico, é retirada a essência divina deles, e essa essência é resguardada, né? Dessa forma, para onde que ela vai? É criado fisicamente no centro da Terra, a gente já até tocou nesse assunto, os mundos internos. Essa divindade, essa essência divina vai para os mundos internos e lá fica resguardada dos acontecimentos da face da Terra. Como isso vai refletir no ser humano? Como o ser humano convivia com a divindade de forma fluente, com a interiorização da essência no centro da Terra, esta essência também é interiorizada em cada um. Ou seja, nós carregamos dentro de nós essa essência divina. Mas Deus não vai deixar os seus filhos desamparados. E essa essência divina, essa manifestação do próprio Deus na face da Terra deveria continuar. Então o que se faz?
cria-se um processo, um mecanismo, em que vem seres físicos, com um físico capacitado, habilitado a receber a essa essência divina. E esses seres vêm fazer a ponte entre o mundo divino e o mundo terreno, né? Em termos de carta revelação que o professor deixou, eu queria até ler uma para vocês a respeito desse acontecimento. Em carta de 8 de maio de 1952, na Atlântida houve a queda dos deuses, provocada pelo quarto rei, sob a influência diabólica de Luzbel. Invadiram a 8ª cidade, destruindo os corpos dos gêmeos espirituais. Num outro trecho dessa mesma carta, ele continua: ora, os gêmeos espirituais perderam seus corpos na Atlântida. Isto feito, como puderam continuar agindo na terra como manus e redentores dos deuses e dos homens? Apropriaram-se das consciências instrumentais dos Budas. Profanamente, eram conhecidos com a designação do Manu Vaisvavata. Para que esta consciência unitária se faça lei, encarnada num corpo de humanas formas, a fim de ser entendido, de ser objetivo, de dar consciência aos seres individualizados. Ou seja, o mestre coloca aqui que para que esta essência volte para a face da Terra, tem necessidade de ter corpos físicos, corpos preparados de uma forma especial para receber e continuar esta comunicação entre Deus e os homens, né? E nada mais justo, porque Deus é amor, Deus é justiça, e não é um desequilíbrio emocional que quebrou todo o esquema, todo o mecanismo estabelecido pela lei para os homens, ele fosse abandonar a humanidade. Então, desta forma, o mestre coloca que existem seres que fazem essa interface entre a própria lei, a própria divindade e os homens na face da Terra. Isso a gente chama de avatar, né? Avatar, a palavra, se a gente for procurar no dicionário, ela é uma manifestação de Deus. É a presença de Deus entre os homens. E a gente vai ter uma série de avatares que vêm para a face da Terra. Aí eu gostaria até que o Eric se colocasse em respeito dessa doutrina dos avatares. Pois é, como você mesmo acabou de mencionar, o conceito maior de deuses é uma coisa muito subjetiva que vai de acordo com a formação ou a vivência que cada um tem da própria realidade. Então, a expressão deuses para nós, num certo sentido, seria mais compreensível se a gente tentasse enxergar um processo evolucional que começasse de um ponto, vamos dizer assim, tipo numa escola de primário, né, os primeiros anos de uma escola, e os deuses seriam os chamados já formados. São seres que já estão muito mais à frente daquilo que nós estamos vivendo como um processo em formação. Então, por isso mesmo que eles têm condições e capacidade de trazer o roteiro daquilo que nos falta ser realizado. Esses avatares, como você mesmo estava mencionando, o termo, na verdade, vem do termo da língua sânscrita, que significa ava, que é licida, e tara, tarô, que representa a lei. Então é a manifestação da lei, por quê? Porque a perfeição que eles já atingiram viabiliza vivenciarem e exteriorizarem a lei na sua máxima expressão. Então são os verdadeiros, vamos dizer assim, agentes das diretrizes da evolução, das diretrizes evolucionais. Então esses seres, eles se manifestam ciclicamente, de período em período e de lugar em lugar, para exatamente dar um novo impulso, impacto nesse processo evolucional. Então a gente precisa ficar atento ao seguinte, que esses chamados avatares, eles são, vamos dizer assim, distribuídos em 3 categorias básicas. Seriam os momentâneos, os parciais e os totais. Então eles também vêm com um percentual de 25% para uma função de menor importância ou de menor repercussão, ou até mesmo até 100% quando envolve uma amplitude maior de um trabalho mais prolongado, mais profundo
e mais amplo, como é o caso de uma raça-mãe. No caso de uma sub-raça, poderia ser 75%, e assim vai indo até chegar no nível de famílias. Em última instância, o que a gente precisa entender é o seguinte, que o processo avatárico, ele não é alguma coisa que foge da nossa realidade. Na verdade, ela também nos diz respeito, porque o ser humano, se ele conseguisse receber um impacto daquilo que ele ainda falta alcançar, o seu amanhã, nesse presente de hoje, ele está recebendo um impacto, vamos dizer assim, chamado avatárico de si mesmo, porque é o seu próprio aspecto, vamos dizer assim, mais sublimado, mais excelso, mais puro, que consegue fazer vibrar nele mesmo, no momento que ele ainda não tem essa perfeição. Então ele recebe aquele estímulo, aquele impulso, aquela vontade de alcançar uma coisa que ele não tem. Isso é um impacto avatárico na própria pessoa. Todos recebem esse impacto, senão não haveria condições de ninguém ter um estímulo para prosseguir a marcha da evolução. Como, não sei, vou fazer uma exemplificação. Quando na Atlântida houve a interiorização no centro da Terra da divindade, por um processo de reflexo, isso também acontece em nós. Quando o Avatar aparece e provoca esse impacto vem como uma onda e ele reverbera no nosso interior. Então, a gente sempre tem que estar nessa sintonia de receber esta frequência vibratória do Avatar no nosso interior, que a gente chama de manifestação avatárica, né? Eu só queria, antes de passar adiante, ler um outro trechinho que o professor fala sobre a Atlântida, porque toda ação, ela gera uma reação. Então nós temos que na Atlântida houve um assassinato, né? E como repercussão disso, isso também acontece em relação a toda a história da humanidade. Então eu vou ler uma carta de 22 de julho de 1956, que ele diz assim, o número 12 do tarô, que é o sacrifício, também foi o da Atlântida, que concorreu para a sua destruição. Os gêmeos foram decapitados, e daí procedeu o mistério das cabeças degoladas, donde também procede o mistério de João Batista, o rito maçônico de Adão Miramita, a própria degolação dos inocentes. E até em nossa vida anterior, as 432 mil cabeças que rolaram na guilhotina, para ser implantado na face da terra a sinarquia em lugar da anarquia. Ou seja, na Atlântida a gente tinha um processo de sinarquia, que significa um governo compartilhado, né? Com esse fato da degola, da decapitação dos gêmeos espirituais, a gente vai ter uma repercussão, inclusive, na época da vida do Jesus o Cristo, que foi a degola do João Batista. Ou seja, o João Batista recebe, através do trabalho que ele estava desenvolvendo de anunciar aquele avatar, ele sofre o mesmo processo que aconteceu na Atlântida. Elvio, você... Então, para que se reconheça a divindade de Jesus, está no seu próprio nome, na palavra Cristo, assim como na palavra Buda, que tem o mesmo significado, o iluminado, o ser divino. Tanto Cristo como Buda têm este mesmo significado. Nós chamamos de Gautama o Buda, o príncipe de Siddhartha, assim como nós chamamos Jesus o Cristo, ou seu nome verdadeiro de Jehoshua Ben Pandira, que é o nome que nós conhecemos através dos estudos do nosso mestre aqui na Sociedade Brasileira de Obiose. Esse ser, Jesus o Cristo, que tem o nome de iluminado, foi anunciado por uma estrela, como todos nós sabemos. E o Miguel tem alguma coisa para falar sobre isso. Esse é um dos episódios mais conhecidos, né, pela humanidade, mesmo porque está ilustrado até nos presépios, né, que, quando homenageiam o Cristo, né, no seu nascimento. E a estrela de Belém, ela funcionou como se fosse um guia, né, uma estrela guia aos três reis magos, né, conhecido pela história bíblica. Mas em verdade a estrela representa aquilo
que nós já até comentamos num outro vídeo nosso, né, sobre a sigla JHS. Então ela é uma junção de Júpiter e Saturno, né, que forma a estrela no espaço sidéreo, e essa estrela guiou os 3 reis magos em direção ao menino Deus, né, que a gente conhece na história. O que a gente precisa lembrar é que havia uma ambiência, né, nessa época, né, a gente precisa saber o que compunha essa parte histórica do Cristo, né? Então o Eric vai comentar um pouquinho disso, né? Para se poder entender um pouco sobre essa manifestação, há que se considerar como que, segundo os ensinamentos do nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza, essa formação veicular para se poder sustentar e manifestar a divindade no ambiente humano, ela tem, vamos dizer assim, uma formação ternária. É uma que é resultado do esforço dos próprios seres humanos, porque como que você vai ter condições de reconhecer alguma coisa se você não faz parte disso? Então, o esforço positivo criado pela humanidade, por todos os seres humanos, esse esforço positivo ele vai fazendo parte de uma tessitura, de uma veste que permite a manifestação de um ser de um outro plano superior, nesse nosso plano evolucional. Esse veículo, vamos dizer assim, na tradição oriental é conhecido como Nirmanakaya. Aí tem uma outra veste que é criada por seres, vamos dizer assim, que estão mais adiante do nosso processo evolucional. São aqueles que já estão mais à frente do que a maioria está vivenciando. Sempre tem uns que vão mais para frente no processo. Esses são os chamados adeptos, os seres que já atingiram a consciência da sua própria divindade. Então eles acabam criando o alicerce ou a formação de uma veste chamada na tradição oriental de Shambhogakaya. Essa veste, ela representa, vamos dizer assim, uma ponte intermediária entre o próprio mundo divino, formado pelos chamados deuses, que estão muito acima ou além da nossa formação. Então, é difícil para um ser que não alcançou um grau de realização poder idealizar o que isso realmente seja. Mas são os verdadeiros criadores, vamos dizer assim, desta humanidade que está em andamento. São hierarquias, chamadas hierarquias celestes. Então, a gente vê que essa manifestação, vamos dizer assim, avatárica, ou do próprio Eterno, segundo muitas tradições aí, é aquele que se manifesta no mundo temporal, dentro da condição que o mundo temporal está vivenciando. Ou seja, o que o Eric acabou de dizer é aquele fato que eu disse que quando a divindade vem para a face da Terra, ela tem que ter uma condição física que esteja habilitada a receber aquela essência. Quando ele fala dessas vestes, Dharmakaya, Shambhogakaya e Nirmanakaya, são como se fosse, a gente estivesse num local no planeta em que a temperatura estivesse a 30 graus e a gente tivesse que ir para o sul, até o polo sul. Aí a pessoa vai ter que vestir roupas para se adequar, se adaptar à temperatura que faz no polo sul. Então essas vestes nada mais são que preparativos físicos, espirituais e anímicos para que esta divindade, esta essência venha para a face da Terra. Historicamente falando agora, um pouquinho de história, a gente tem que lembrar que o trabalho que foi dito agora, né, que iam ter representantes dos mundos internos na face da Terra, esse trabalho que o governo oculto, vamos assim dizer, queria implantar, era a sinarquia universal. Mas para isso, para implantar esse tipo de processo, precisa ter representantes na face da Terra. Então venham o Cristo e toda a sua corte, vamos assim dizer, acompanhando ele também nesse trabalho. O que a gente tem que lembrar é que os romanos eram o povo, né, que dominava a época. Era como se hoje a gente podia fazer a comparação com os americanos. Então os romanos dominavam o mundo naquele período. Se fosse implantar uma nova diretriz, uma nova política, um novo conceito evolutivo para a humanidade, tinha que ser feito através
utilizando o povo romano. Os romanos representavam o poder temporal. Por outro lado, havia o poder espiritual. E aí a Iramar vai comentar um pouquinho sobre os essênios. Porque o romano é tipo assim, eu tenho uma informação e essa informação tem que chegar a todos os cantões, a todas as regiões do planeta. E na época os romanos eles ocupavam a Europa, parte da África, parte do Oriente Médio. Então os romanos eram utilizados nesse sentido de fazer chegar as informações, as diretrizes, de uma forma mais segura e real. Mas a gente sempre sabe que tem um lado temporal e tem um lado espiritual, ou seja, sempre há a lei que é organizada, que é planejada, e tem a parte em que essa lei é executada, né? Ela é colocada no dia a dia das pessoas. Essa parte, vamos dizer assim, espiritual, ela era formada por uma cúpula, um grupo de pessoas chamados os essênios, né? Eles viviam no Oriente Médio, perto, inclusive foi encontrado manuscritos do Mar Morto, que está relacionados a eles. Eles viveram entre 150 a.C. até 70 depois de Cristo, e eles eram considerados um grupo diferenciado. Eles não seguiam os mesmos hábitos do judeu da grande maioria, né? E esse nome, essênios, ele vem do assírio, que significa assaia, e do aramaico, que significa essaia ou essenói. E os dois têm o sentido de médico, ou seja, aquele que cura, né? E esse grupo dos essênios, eles representam esse lado oculto do trabalho da divindade na face da terra. Inclusive, eles, em termos físicos, eles moravam em cavernas, né? Eles estavam relacionados à diretriz das orientações para o mundo, ou seja, a ligação deles era direta com Agartha, né? E esse grupo deu um respaldo ao nosso personagem de hoje, que é o Cristo. Os próprios levantamentos e referências históricas que nós temos contam da vida do Cristo até os 13 anos. Dos 13 aos 30 existe um hiato, que não se comenta o que aconteceu. Nós sabemos, o professor Henrique deixou escrito, que ele vai para o seio dos essênios, ele vai estudar, ele vai fazer um processo, vamos dizer assim, de rememoração de todo o conhecimento e de todo o trabalho, a missão que ele tinha em relação àquele momento histórico da humanidade. Se vocês me permitirem, eu vou ler até um trechinho que o professor fala disso. É uma carta do dia 7 de março de 1957. A tragédia do Cristo é tida como a maior entre todas, sem querermos desfazer 1 milímetro sequer da que diz respeito à nossa obra. Basta dizer que o Novo Testamento fala do seu nascimento, da sua vida com os pais, José e Maria, e finalmente discutindo ele aos 13 anos com os doutores no templo. Nada mais diz a igreja a seu respeito, fazendo-o voltar à sociedade com 30 anos de idade, quando em verdade começa sua missão. Nós sabemos onde ele esteve, na fraternidade dos essênios, no Monte Mória, perto do Mar Negro, onde agora, como dizíamos, a própria Helena Blavatsky, foram encontrados documentos a seu respeito, completamente diferentes do que se conhece sobre a sua vida, paixão e morte, pelo que se vê a missão do Cristo, ou da essência divina em seu corpo físico, daí o seu nome aramaico dizer Joshua ben Pandira, Jesus, o Filho do Homem. Por isso, mesmo igual no físico aos demais, mas diferente da referida essência. Foi tão curta, pois morre 3 anos depois na cruz. Aqui vocês estão vendo que a gente sempre está tornando ao fato de que ele tem um corpo físico, que é igual ao da humanidade, mas ele tem uma essência diferenciada. Mas eu pareço uma daquelas corredoras de 100 metros rasos, né? Correndo. Vamos voltar às nossas origens e voltar falando sobre o nascimento desse ser todo especial. Você tem alguma coisa sobre o assunto, Elvio? O Miguel havia dito, Jesus, o Cristo, ele foi anunciado através
de uma estrela, a chamada estrela de Belém, que é a conjunção de dois planetas, Júpiter e Saturno. Ao mesmo tempo, Júpiter e Saturno formam aquilo que nós já comentamos em aulas, em conversas passadas, sobre o Pramanta, sobre um Pramanta. Ou seja, Cristo trazia uma nova tônica naquela época, no caso, a tônica de peixes. Ele se manifestou na cidade de Belém. Belém já é uma composição de duas letras do alfabeto hebraico, Bet e Aleph, ou seja, que constitui a casa de Deus. Ou seja, Deus está se manifestando na sua casa ou na face da terra. Essa estrela de Belém conduziu também, como o Miguel já colocou, os 3 reis magos, que eram os representantes do governo oculto do mundo, ou da chamada Grande Fraternidade Branca, que já foi comentado em outras vezes também, dos mundos internos, Tuat, Agartha, ou seja, eram representantes desses locais sagrados que vieram à face da terra dar as boas-vindas ao grande iluminado, que é o Cristo Jesus, o grande dirigente da humanidade. O que a gente pode fazer um link aí é com o grande arauto da missão do Cristo, né? Para a gente poder entender um pouquinho esse processo dos 3 reis magos, né? Como representantes do governo oculto do mundo, né? A gente pode lembrar de Paulo, na sua epístola aos Hebreus: Jesus é rei e sacerdote do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, sem pai, sem genealogia e sem tempo, ou seja, eterno. Então ele tinha 2 funções, Miguel. Se ele era rei e se ele era sacerdote, ele tinha 2 funções. Poderíamos expressar assim. Mas é engraçado, porque nos meus estudos eu encontrei essas 2 faces do Cristo, né? A própria igreja coloca isso, né? Quando a gente tem o Evangelho segundo São Mateus, Cristo vem de Davi, mas ele vem pelo ramo de Salomão, né? Tem toda aquela genealogia. Isso, vem todo aquele povo, né? E chega em Jesus. Aliás, chega em José e depois em Jesus. E no Evangelho de São Lucas, ele também sai de Davi, né? Só que sai pela rama do outro filho de Davi, que é Natã. Isso. Então aqui a gente já transparece para nós, na própria Bíblia isso está consignado, que tem duas genealogias. Aspectos. Se tem 2 genealogias, tem 2 aspectos, tem 2 faces, né? E a gente seguindo a própria Bíblia tem aquele que oferece a outra face, né? Que impede a mulher ser apedrejada por ter cometido adultério, mas a gente também tem aquele ser que entra no templo e expulsa os vendilhões. Então eu sempre vou ter um sacerdote, que é aquele que tem a face do amor, e eu vou ter o rei, que tem a face do rigor, né? Guerreira, face guerreira, né? A face guerreira, né? O professor deixou escrito numa carta esses 2 aspectos que eu vou ler para vocês. É carta do dia 17 de dezembro de 1948, que diz assim: a taça, hoje, manifestou-se num enorme halo idêntico a um sacrário, que, aliás, vem demonstrar a fusão da taça com a espada ou o coração, ou seja, esses 2 aspectos do rigor e do amor. O sacrário é, pois, a arca da aliança, e assim ascendeu ao trono divino. Chamo a atenção dos irmãos para outro fato importante. Houve 2 Cristos. A face divina foi para o Tibete, e a face interior foi sacrificada pela turba. Ou seja, o professor aqui já nos chama a atenção de que existem dois aspectos, inclusive físicos, né? Um deles vai para o Tibete e o outro é sacrificado lá no Gólgota, né? O que a gente tem que lembrar é que esse aspecto físico ele tem diferenciação, né? Sim. Vibrações diferentes. Vibrações diferentes. Lembrar disso. Porque é como se um tivesse voltado mais a sua mente, a sua visão para o céu, né? Que seria o lado espiritual, e o outro com a visão mais terrena, voltado mais para os homens, né? Ou seja, um teria
o aspecto temporal, ele seria o rei, ele seria aquele que governasse a humanidade, e teria o outro que traria as diretrizes celestes para a face da terra. E os dois convivendo e se comunicando de uma forma harmoniosa. Né? Tem uma outra carta, posso ler, pessoal? Do dia 6 de abril de 1958, que ele diz assim: para chegarmos ao ponto da tragédia do Gólgota, que está completamente errônea, como já começam a provar os rolos encontrados na caverna perto do Mar Morto, que é o local onde viviam os essênios, por baixo está a Asgard, ou Agartha, e teremos que dizer que foram dois Cristos, ou irmãos que trabalharam juntos, e tão parecidos eram que foram tomados um por outro. As contradições existentes entre ambos só couberam a um só e bastariam para desmoralizar a missão de um só. O que representava o poder espiritual é aquele que dizia: amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos quando dá outra face para ser novamente esbofeteada, e assim por diante. Para aquele que representava o poder temporal, dizer: castigar os que erram é obra de misericórdia, chicotear os vendilhões do tempo por fazerem mercado vil com as coisas divinas, que eram os sacerdotes daquele tempo. Por sinal, que ele o chama de casa do meu pai, ao dizer: fazendo da casa de meu pai mercado vil. Ou seja, nós também, em termos de processo de encontrar este avatara, nós também temos que trabalhar em nós esse lado dual, né? Esse lado do material. A gente precisa viver o mundo da materialidade, mas a gente tem que ter nossa visão também voltada para o céu, senão a gente não vai ter aquela reverberação avatárica, como disse o Érico, de a gente encontrar dentro de nós esse avatar. Tenha ele o nome de Cristo ou tenha ele o nome de Buda. Inclusive, Iramar, dando um retoque em relação a essas tuas próprias palavras, há que lembrar que a evolução ela é fruto de um alto esforço, ela é fruto de uma liberdade que naturalmente traz consigo a chamada responsabilidade, porque você não pode ficar impune de ficar simplesmente desenvolvendo consequências e não assumir o resultado dele. Então, essa questão das duas faces, ela se manifesta no dia a dia da nossa própria vida. A gente recolhe os frutos positivos ou negativos pelo uso responsável ou não da nossa liberdade. Há que sempre lembrar que o ser humano ele se forma por si mesmo, pelo seu próprio querer. A formação não é imposta. Esse fato da gente despertar o Cristo em nós, como disse o Elvio, a palavra Cristo significa iluminação. Essa iluminação vai ser despertada em cada um de nós quando a gente usar com responsabilidade essas duas faces, né? Você conseguir trabalhar na matéria, no nosso dia a dia, cheio de afazeres, cada um no seu ramo de atividade, e ao mesmo tempo manter em equilíbrio essa parte espiritual, né? Aquele que consegue ter o Cristo em atividade no seu interior, ele vai encontrar menos obstáculos no seu dia a dia, porque ele vai ter essa harmonia entre aquele que oferece a face e aquele que expulsa os vendilhões do tempo. É algo assim como uma iniciação, né? A pessoa ela tem que se identificar com o próprio Cristo, não é isso? Exato. Assim como Paulo de Tarso diz numa das suas epístolas também, ele fala assim: padeço de dores de parto até que seja formado o Cristo em vós. É como se fosse um trabalho interno até que o Cristo seja formado em nós, né? A gente tem que refletir essas faces dentro de nós, não é isso? Exato. E a gente pode remontar até a Atlântida, quando a divindade ela convivia na face da Terra, e quando houve aquele percalço, essa essência, esse privilégio é retirado. E hoje, essa identificação crística, ela tem que vir através de um esforço próprio da pessoa. Ela vai ter que despertar essa luz que está no interior dela para fora, né? Que é o processo que todos nós
e aliás a humanidade inteira almeja, às vezes não é nem consciente. Quando a gente fala das duas faces, então a gente pode pensar em bem e mal também, não é Também. isso? Pensando em bem e mal, a gente também vai ter dentro desse jogo polar que existia em volta do Cristo, outras manifestações ali de outros seres que também faziam esse jogo polar, né? Esse jogo, faziam oposição. uma oposição, né? Do mesmo jeito que uma grande luz ilumina, uma grande sombra também se faz presente, não é isso? O que vocês acham disso? Eu acho que tem um trechinho de carta do professor que fala de um desses personagens interessantes aí, que eu acho que todo mundo conhece, mas vamos ver. A carta do dia 24 de abril de 1958, que ele diz assim: não esquecer que Jesus, o último para o nosso trabalho, também eram dois, devido aos dois poderes. Quando Judas beija a Jesus, era para mostrar que aquele era o temporal, ou político, e não o espiritual. A troca, o mistério da cruz, já todos conhecem, pois que o verdadeiro dá sua essência para o corpo que devia morrer. No entanto, sofre o espírito no referido corpo. Então aqui surge esse novo personagem, que é o Judas. Que é o Judas, que a gente podia comentar um pouquinho disso, né? Que é ao lado da oposição. Que vai entrar outra tríade, vamos assim dizer, né? Com os dois Cristos e mais João Batista, que formavam uma outra tríade, com o mesmo significado da representação dos mundos internos, com os três reis magos como reflexo dessa manifestação da divindade como tríade, né? Com o sacrifício de João Batista houve um desequilíbrio. Essa tríade provocou um desequilíbrio nessa manifestação avatárica composta de três seres que deveria implantar um governo sinárquico em Roma, né? E com esse sacrifício provocado por uma tríade que fazia oposição na época, que era Herodes, Herodíades e as suas filhas Salomé. Isso volta ao próprio significado ou a razão de ser da manifestação avatárica. O avatar, ele surgiu, a gente precisa fazer um retrospectivo, lembrando que o mecanismo avatárico, ele é consequência do chamado uma queda. A queda dos deuses na materialidade. Então, as consciências que estavam envolvidas no processo evolucional, pelo envolvimento no período Atlântico com a parte material propriamente dita, acabaram desenvolvendo uma espécie de uma cegueira espiritual que acabou criando uma polaridade, um não reconhecimento daqueles que não perderam essa visão da sua origem com aqueles que perderam essa lembrança da sua origem divina. Então, dentro do nosso processo evolucional, acabaram surgindo duas correntes, desde essa chamada queda da Atlântida. Aqueles deuses caídos, perdidos na materialidade, que tiveram que ser redimidos. Esse período de redenção é o que a gente conhece como sendo a meta final, ou a idade chamada a retomada da Satya Yuga na tradição oriental, ou a idade de ouro. Seria quando o ser humano, porque nós estamos sempre falando do ser humano, as hierarquias manifestadas estão dentro do ser humano. Então, essa cegueira da sua própria origem é que vai criando uma rejeição, um não reconhecimento de toda a manifestação avatárica. Ou seja, quando a gente tem um desequilíbrio no nosso interno, a gente não consegue ter uma visão clara e objetiva dessa manifestação. Ou seja, a gente não consegue enxergar dentro de nós esse lado espiritual. Exatamente. Eu acho que esse assunto é muito extenso, né? Ele ainda tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar. E para que não fique muito cansativo para o nosso amigo internauta, a gente vai fazer uma pausa nesse vídeo e vamos retomar uma segunda parte numa outra série que a gente fizer do Revelando JHS. Eu só queria lembrar a todos vocês que a Eubiose mantém cursos regulares de iniciação em seus departamentos, em suas representações. Tem também curso por correspondência para aquelas pessoas que têm dificuldade de
de se locomover até as localidades onde existem unidades da eubiose. Isso a gente pode encontrar no site www.eubiose.org.br. E todos os departamentos também possuem palestras públicas, as representações também, e vocês estão todos convidados a vir aqui nos conhecer e conhecer com mais profundidade esse ensinamento deixado pelo professor Henrique José de Souza. Deixo aqui o meu abraço, os meus amigos também, e até a próxima, e a gente retoma esse assunto. Tchau, pessoal!